Se você acompanha o mundo do futebol, mesmo que seja ali por cima, deve ter visto a polêmica do fim de semana, onde o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, em um primeiro momento, declarou que estaria abandonando todo e qualquer apoio à seleção brasileira, devido à falta de algumas características que ele colocou que seriam importantes para manter a vontade do título e a atenção dos torcedores em dia. Coisas como raça, vontade, liderança e até mesmo habilidade dos jogadores. Depois isso foi esclarecido como sendo uma campanha de marketing e ele estava apenas replicando alguns comentários que ele vê pela internet. Porém, muita gente em primeiro momento concordou com as palavras do ex-jogador. E por que o futebol hoje em dia se tornou tão desinteressante e chato, particularmente o futebol brasileiro? Veremos isso no vídeo de hoje. O primeiro ponto é que as falas do ex-jogador realmente entram de frente no que está acontecendo com a seleção brasileira. Cada vez mais são convocados jogadores que não têm mérito nenhum para estar lá. Quando vestem a camisa amarela, simplesmente não desempenham, mas dão a vida e o sangue pelos seus clubes, que geralmente são europeus. A maior parte dos nomes que são convocados precisam ter rodagem na Europa ou jogar em um time de lá, por menor que ele seja. Em declarações também do ex-jogador Alex sobre quando nunca foi para a seleção, ele respondeu que a seleção simplesmente não são os melhores, e sim aqueles que o treinador mais gosta. Algo que fica realmente evidente hoje em dia quando diversos nomes que não têm habilidade nenhuma ou falham em demasia são convocados para representar o país. E são pessoas que sequer lembram como que é a cultura daqui ou têm identificação. A maioria das pessoas cresceu acostumada com jogadores que representavam o Brasil de todas as maneiras, ainda que jogassem lá fora. Hoje em dia, os jogadores que jogam na seleção têm quase zero identificação com o país. Muito se andar na rua você sequer vai saber quem é. Então fica difícil acompanhar um elenco no qual você não gosta dos jogadores e não tem identificação com eles. E não é como se eles não dessem motivo para isso também. Basta comparar que recentemente a seleção brasileira jogou contra a seleção dos Estados Unidos, que havia perdido de 5-1 para a inexpressiva seleção da Colômbia, que apesar de ter muita história já faz anos que não aparece como protagonista. E quando o Brasil enfrentou esta mesma seleção, simplesmente empatou em 1-1, sem nenhum tipo de brilho na sua atuação. O técnico atual da seleção também está lá apenas por uma passagem de sorte no São Paulo Futebol Clube, onde conquistou uma taça que o clube ainda não tinha. De resto, Dorival Júnior estava esquecido até muito tempo atrás, quando recebeu uma oportunidade no Ceará, acabou indo para o Flamengo e mesmo que tenha ganhado títulos, acabou sendo demitido. Então, meio que não tem muito que você acompanhar a seleção, ela não ganha, não bota medo nos adversários, quase sempre passa vergonha, enfim, esse tipo de coisa. Fora que muita gente que está lá não tem mérito, então você sequer tem vontade de acompanhar. O segundo ponto é como as regras e o seu não cumprimento, junto da falta de honestidade, entre aspas, do futebol, acabam impactando a experiência de você assistir um jogo. Quando o objeto do VAR foi anunciado que iria ser incorporado ao futebol, pensou-se que erros e supostas manipulações iriam simplesmente acabar. Afinal, você tinha uma tecnologia que indicava o que aconteceu naquela jogada, se realmente foi impedimento, se foi uma falta para cartão vermelho, se foi gol ou não, e coisas do tipo. Porém, essa tecnologia significou simplesmente legalizar as más interpretações. O futebol continuou ridículo no sentido de cumprimento de regra. E sério, é sempre para os mesmos times, o que faz o torcedor realmente duvidar da idoneidade do esporte. Vemos jogos com acréscimos até um outro time empatar, muita reclamação na atuação dos árbitros e sempre contra os mesmos times, o que, como eu já falei, evoca a revolta de todos. É complicado você assistir um negócio que parece simplesmente montado, que já está tudo scriptado para acontecer. Algo que, sei lá, na WWE é totalmente aceitável. É um negócio feito para ser entretenimento. Agora, em um esporte que muitos acreditam que é feito com seriedade, que precisa vencer o melhor, é simplesmente insuportável você assistir e ver aquele tipo de coisa.
o árbitro dando falta que não existe, impedimentos onde a linha é traçada errado e um gol legal é anulado, os mesmos jogadores e equipes sendo beneficiados para não perderem, e quando alguém tenta denunciar que algo está errado, essa pessoa simplesmente sofre um monte de retaliação. Acredito que hoje em dia não vale mais a pena você perder tempo com um tipo de entretenimento desse. Ou faz igual a WWE e vem a público dizer que é tudo armado, ou então se prepara melhor para que as decisões de terceiros não impactem na execução do jogo, algo que acaba não acontecendo. Este terceiro tópico também passa pelo futebol no mundo todo e vai impactar mais em quem gosta de acompanhar o esporte independente das equipes. Mas a verdade é que o futebol se tornou extremamente previsível. 15 a 20 anos atrás você podia contar com um elenco de diversas equipes diferentes que participavam ano após ano das competições. E agora você vê simplesmente sempre os mesmos nomes. A Copa Libertadores provavelmente vai ser ganha por algum brasileiro. Isso se a semifinal já não for inteira de brasileiros, que é o que tem acontecido nos últimos tempos. No futebol europeu você também sempre vai ver os mesmos nomes. Real Madrid vai ganhar alguma competição sempre com atuação duvidosa da arbitragem, o Manchester City gasta caminhões de dinheiro e também acaba sempre chegando, e diversas equipes menores acabam ficando para trás. Se você pegar equipes que se classificavam há 20 anos atrás e comparar com equipes que vão hoje, vai ver que o futebol simplesmente se tornou risível. Você sempre vê os mesmos times, sempre acontecem os mesmos resultados, não tem mais emoção, é sempre um padrão que parece que se repete ano após ano. E isso se torna simplesmente chato e cansativo. Mesmo que você seja torcedor dessa equipe, é óbvio, você vai comemorar que ela está ganhando o título. Mas para quem não tem nada a ver com isso, é simplesmente insuportável ver a mesma equipe chegando e ganhando todo ano. Então, sem essa variedade, fica bem difícil acompanhar um negócio que você sabe que já vai acontecer. É tipo você assistir Chaves, você já conhece as piadas, já conhece os momentos. Então, para que você vai ver de novo se é a mesma coisa que vai acontecer? E sei lá, a falta de justiça no futebol, principalmente como um todo, é um negócio que impactou diversas gerações a reacompanhar isso. Até porque naquela própria publicação do Ronaldinho é possível ver comentários de pessoas bem mais velhas dizendo que pararam de assistir lá por volta de 2010, o que foi antes do vexame que a seleção brasileira passou na Copa de 2014 e numa época em que o futebol ainda tinha um pouquinho mais de variedade. Mas hoje em dia não, é tipo sempre a mesma coisa, sempre os mesmos. É uma gastação de dinheiro sem fim, com jogadores que sequer valem tudo isso. Então, o melhor que a gente pode fazer é simplesmente se afastar desse entretenimento. O futebol deixou de nos representar como mídia, e a única maneira de experienciar um tempo agradável com esse esporte hoje em dia é se você o praticar, que realmente acaba sendo divertido. Você faz ali com amigos e pratica uma atividade física, acaba correndo, enfim, aquela coisa que todo mundo sabe sobre exercício. Esse vídeo já estava há um tempo para ser feito e agora com essa polêmica eu consegui finalmente formatá-lo em uma maneira para representar aquilo que o canal quer passar. Então, basicamente é isso. Se você gosta de futebol e não se identificou com o que foi dito aqui, tudo bem, você tem esse direito. Agora, se você, assim como eu, uma pessoa que já acompanhou o futebol durante um tempo e simplesmente ficou de saco cheio com tudo que acontece, eu sei que você vai entender o que foi dito aqui. E manter os comentários civilizados, né? Não vamos transformar isso aqui numa zona de guerra.